Fala pessoal, boa noite. Dando sequência aí ao nosso projeto Direito Penal do Zero. Peço desculpas aí, essa semana foi bem corrida. Acabei não conseguindo dar a sequência que eu queria com vocês nesse projeto, mas estou aqui para a gente dar a sequência aí. Hoje, artigo 19 do nosso Código Penal, a gravação pelo resultado. Lembrando que se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, né, essa aula aqui, as demais já estão disponíveis no meu canal. E se você ainda não é inscrito, eu peço para você se inscrever e acompanhar as dicas que eu posto, né, de concurso público diariamente, análise de edital. O que eu postei hoje foi Polícia Penal do Goiás, que tem uma previsão de concurso aí, de edital, na verdade, para janeiro, fevereiro de 2024, com provas ao longo do ano. E sem mais enrolação, vamos lá. Nosso projeto Direito Penal do Zero, a gravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Aqui estamos diante do crime pré-ter-doloso. O que é um crime pré-ter-doloso? Vamos saber agora. É um tipo de crime que se torna mais grave pelo resultado ocorrido. Exemplo, crime de lesão corporal seguida de morte. O agente comete o crime de lesão corporal e a vítima acaba falecendo em consequência da agressão sofrida. Ou seja, qual é a conduta que o agente queria cometer nessa lesão corporal? Ele queria o quê? A conduta da lesão corporal ela foi dolosa. A morte, que foi o resultado, foi culposo, porque ele não tinha a intenção de matar, ele só tinha a intenção de agredir. Mas estamos diante de um crime pré-ter-doloso, lesão corporal seguida de morte. Porém, a morte ela vai ser como culposa, né? Se assim ficar entendido. E a lesão corporal foi a dolosa, que era o crime que o agente queria praticar, ele somente se excedeu, tá? Crime pré-ter-doloso, existe tentativa? Não existe a modalidade de crime tentado. Por quê? Veja bem, o sujeito ele foi para agredir a sua vítima, né? Ele foi para causar lesões. A morte foi em consequência do excesso das lesões. Então, não há que se falar em tentativa, né? Então, lesão corporal seguida de morte. Não existe tentativa, né? A tentativa ela só é admitida nos casos de crime doloso quando o agente deseja o resultado, no caso do crime de homicídio, né? Estou dando um exemplo, porque todo crime doloso existe a tentativa, né? O sujeito tenta matar a vítima, ele não consegue, a vítima foge, ou acontece alguma coisa ali que ele não consegue, né, concluir, né, o seu crime, que era o homicídio. Então, o homicídio tentado, tá? Então, tentativa só é admitida em crimes dolosos. No crime pré-ter-doloso, um detalhe, o resultado acontece na forma culposa, ou seja, sem a intenção, ou seja, o sujeito começou a agredir a vítima, né, de forma dolosa nas agressões, porém, a morte, se assim ficar comprovado que ele não teve a intenção, né, esse resultado ele foi culposo, né? Ou seja, ele sempre vai agir imperícia, negligência ou imprudência. Erro sobre elementos do tipo, artigo 20 do nosso Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Vou trazer um exemplo para vocês. O sujeito está em uma caçada, o sujeito está na mata caçando. Ao efetuar alguns disparos, acredita ter matado um animal, mas acaba por atingir e matar um ser humano agachado na mata. Repara o seguinte, ele não quis matar aquele ser humano, ele viu algo se mexendo na mata e ele atira achando ser uma presa, ser um animal. Porém, ao chegar perto, né, desse alvo atingido, ele vê que era uma pessoa, ou seja, o erro incide sobre a elementar do artigo 121 do nosso Código Penal, que é o homicídio. Porém, não houve dolo ao matar o ser humano, porque ele queria matar o animal. Logo incide no homicídio culposo, sem a intenção de matar, né? E eu trouxe para vocês aqui discriminantes putativa. Parágrafo 1º. É isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato, que se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Um exemplo
de uma discriminante putativa é a legítima defesa putativa. No próximo vídeo, quando entrarmos nas excludentes de ilicitude, eu vou trazer para vocês legítima defesa putativa e legítima defesa sucessiva, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro, ou seja, um médico com a intenção de matar um determinado paciente induz dolosamente a enfermeira a administrar dose letal a esse paciente, ou seja, o médico ele é o terceiro que vai determinar esse erro, mas a conduta dele ela é dolosa, ou seja, o médico ele é o autor mediato, né? O autor mediato responderá por homicídio doloso, porque o autor mediato é o autor que tem a intenção de praticar a conduta, enquanto a enfermeira, autora imediata, em regra, fica isenta de pena, salvo se demonstrada sua negligência. O médico, autor mediato, responderá por homicídio doloso, porque ele teve a intenção, enquanto a enfermeira, autora imediata, em regra, fica isenta de pena, salvo se demonstrada a sua negligência, hipótese em que será responsabilizada a título de culpa. Então, quem determinou a morte do paciente foi o médico, de forma dolosa. Ele já queria aquele resultado e ele usou, né, uma pessoa, no caso a enfermeira, para que aquele resultado se concretizasse, mas a enfermeira ela apenas agiu diante daquilo que o médico a solicitou para fazer, né? Então, autoria mediata. O que temos por autoria mediata? Utiliza um agente, ou seja, a pessoa que utiliza um agente não culpável ou que atue sem dolo ou culpa para praticar a conduta por ele, a conduta criminosa por ele intencionada. Então, ele vai usar uma pessoa para chegar no resultado do crime que ele deseja, tá? E, né, a autora imediata, no caso, é a pessoa que é usada pelo autor mediato, tá? Parágrafo 3º. Erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar. Um exemplo, você é um policial militar, você é um policial penal, um policial civil, enfim, você prendeu um sujeito e esse sujeito ele quer te matar. Ele sabe onde você mora e ele sabe a hora que você sai de casa. Ele fica, né, próximo à sua residência te esperando você sair de casa para te matar. Porém, assim que ele tem certeza que é você que vai sair daquela porta por conta do horário. Ele sabe que você sai para trabalhar todo dia 7 horas da manhã ou em determinados dias 7, 8 horas da manhã. E aquele sujeito se encontra ali esperando para te matar. Correto? Ele está ali esperando. E ao ver um movimento na porta, ele tem certeza que é você. Porém, não é você, é a sua esposa, é um irmão seu, é o seu pai que está saindo de casa. E aquele sujeito, assim que a pessoa abre a porta, ele efetua vários disparos contra aquela pessoa achando que era você, policial penal, civil ou militar. Ele não vai responder por homicídio contra o seu parente, ele vai responder por homicídio como se tivesse sido contra você, tá? Contra você, agente de segurança pública. Por quê? O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, né? E não se leva em considerações a vítima, mas sim quem o sujeito queria matar, né? Contra a quem o resultado final do crime deveria se concretizar. Gente, finalizamos mais um vídeo, Direito Penal do Zero. Iremos retornar na próxima semana, dando sequência de onde paramos. E se você que vem acompanhando, você ainda não estuda para concurso público, mas você quer começar a estudar, me chama no WhatsApp aí para a gente conversar. E se você que já estuda, mas você entende que pode melhorar, que tem jeito de você adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Você que quer uma análise do seu edital, seja o edital anterior ou um edital que já se encontra em aberto, você também pode me chamar no WhatsApp que a gente vai conversar, eu vou te dar a maior atenção. Um forte abraço, um excelente final de semana para vocês e até a próxima.